Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Seminário do Olhar ao Altar online. Prepare-se para viver uma grande transformação, com certeza, na sua vida. Esse seminário a gente está colocando nosso coração, nosso suor, nosso tudo para que você tenha uma experiência surreal, uma experiência maravilhosa ao participar desse seminário. Eu sei que você já viu alguns bônus aí, né, que tem, ok? Essa é a primeira palestra, a palestra de número 1. São 3 palestras que vão assim revolucionar a sua vida. O título dessa palestra, a primeira, é 13 porquês. Mas antes de falar de 13 porquês, eu quero me apresentar. Primeira palestra, a gente tem que se apresentar sempre, né? Talvez você não me conheça, mas eu sou Leandro Almeida, um dos pastores da Lagoinha, já há cerca de 10 anos. Belo Horizonte, e atualmente eu sirvo na Lagoinha de Niterói. Cheguei em janeiro de 2017 para edificar muito sua vida. Eu, junto com a minha esposa querida, pastora Aline, nós rodamos o Brasil ministrando nossos seminários, dando palestras, pregando em cultos, bem focado na área de relacionamento para solteiros, para namorados, para noivos, para casados. Por muito tempo nós lideramos toda essa parte de relacionamento na Lagoinha, em Belo Horizonte, dentro da juventude, liderados ali pelo pastor Lucinho Barreto. Na Lagoinha Niterói nós somos os responsáveis pelo curso de noivos. Já escrevemos alguns livros, não sei se você conhece ou não, depois você vai em doolharaoaltar.com, conheça os nossos livros. Sou professor do Carisma, já fui diretor do seminário Carisma, que é o seminário teológico da nossa igreja. E cá estou eu para uma experiência nova. A gente nunca fez isso, um seminário de forma online, mas hoje em dia a galera tá todo mundo na internet, tá todo mundo bem focado. Então, antes que a galera veja besteira, a gente está aí marcando a nossa presença também com mais de 1 milhão de visualizações no nosso canal do YouTube. Certamente você conhece. E enfim, esse é o Do Olhar ao Altar, um projeto que veio para edificar você, para pegar na sua mão desde a troca de olhares até o momento tão maravilhoso e especial que você sonha tanto, o momento de se casar, o momento do altar. Então vamos para a nossa palestra de hoje, a primeira palestra desse seminário, 13 porquês. 13 porquês. Gente, eu e a Aline nós estávamos assistindo algumas séries e filmes no Netflix e de repente um dia desses a gente parou e enxergou ali um cartaz no Netflix escrito 13 porquês. Curiosidade matou, fomos lá, clicamos e a gente começou a assistir a série 13 porquês. Não sei se você conhece ou não, mas conta a história de uma jovem chamada Hannah Baker que cometeu suicídio. E aí ela culpa 13 pessoas e aí ela mostra o porquê. É uma viagem lá que só você vendo para entender direito mesmo, né? Ela culpa 13 pessoas que foram responsáveis de alguma forma por ela cometer o suicídio, que influenciaram de alguma forma. E a gente parou bem para perceber, prestar bastante atenção. Eu percebi de verdade que a maioria, se não as 13, a maioria dos casos, das 13 pessoas envolvendo a Hannah Baker, estava envolvido a área sentimental. Estava envolvida a área sentimental. E o que Deus falou ao meu coração enquanto estava assistindo essa série era o seguinte: muitos jovens cometem suicídio, literalmente falando. Hoje em dia o número de suicídios entre os jovens tá um absurdo. Mas o que Deus falou ao meu coração é o seguinte, que muita gente comete suicídio em conta-gotas na vida sentimental. Desde o momento das escolhas até o momento do casamento, ela comete esse suicídio. E aí lá dentro do casamento, ela morre. Essa área da vida dela morre e os números do IBGE mostram. Há 30 anos atrás, o número de divórcios no Brasil era de 30 mil. Há 30 anos atrás. Agora nós passamos a marca dos 341 mil divórcios. O que é um divórcio se não uma morte sem defunto, né? E aí Deus trouxe ao meu coração algumas razões pelas quais as pessoas cometem esse suicídio na vida sentimental. E por isso que eu peguei esse gancho do filme para que você acorde, para que você viva algo maravilhoso na sua vida. A Hannah Baker cometeu um suicídio literalmente, mas pode ser que você esteja cometendo
desde lá de trás, com as suas escolhas, algum tipo de suicídio a conta-gota na área amorosa, especificamente na área amorosa. O que que essa mensagem vai trazer para você é um alerta, e também eu vou te direcionar naquilo que você precisa aprender para que você não mate essa área da sua vida. Vai ser muito legal. É claro, depois você vai ter a segunda palestra, que vai ser de perguntas e respostas, e a última vai ser uma palestra onde eu vou rasgar o véu, falar sobre beijo, sobre sexo e por aí vai. Vem comigo, fica comigo, fecha todas as outras abas, pega caderno, papel, caneta, anote tudo para que você se lembre, para que você medite de fato nisso e viva uma transformação de verdade, né? Tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco total, aquilo cresce na nossa vida, né? Então, se você tiver com várias coisas abertas agora aqui, celular, internet, outras apps, Facebook, você não vai conseguir focar direito. Eu preciso de você, da sua total inteira atenção aqui comigo para a gente acompanhar. São 13 porquês. Tá bom? Então eu quero te dar esses 13 porquês. Muita gente tá cometendo esse suicídio a conta-gota na vida amorosa. O primeiro porquê é o seguinte: porque as pessoas preferem fazer tudo do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Presta atenção. A Bíblia, ela começa falando de casamento. A Bíblia, a Escritura Sagrada, começa falando de casamento em Gênesis. Casamento de quem? Adão e Eva. Termina falando de casamento em Apocalipse, o casamento entre Cristo e a igreja. Jesus realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Deus foi quem celebrou o primeiro casamento da história. Fez o homem dormir, a partir do homem ele fez a mulher. Há quem diga que ele fez o homem dormir porque depois descansar bem, porque depois o homem nunca mais ia dormir direito ou descansar bem. A mulher que diga que ele criou primeiro o rascunho para depois criar a perfeição. Mulherada gostou aí, né? Mas eu gosto de uma versão que eu aprendi com o meu pastor Márcio Valadão. Ele fala assim, que a mulher, que Deus colocou o homem descansando, do lado tirou um osso e fez a mulher. Ele não tirou um osso do calcanhar para que o homem pisasse sobre a mulher. Não tirou um osso do crânio para que a mulher governasse sobre o homem. Não, ele tirou um osso do lado, de perto do coração, para que pudesse caminhar ao lado dele, para que pudesse ser amada por ele. Palminhas, palminhas, palminhas. Uhul! Só estamos começando. Então, muita gente prefere fazer as coisas do seu próprio jeito. Ei, aqui está tudo. Quando você prefere fazer as coisas do seu próprio jeito, você começa a colocar a sua opinião em jogo naquela situação. Quando você começa a pesquisar e a entender os princípios de Deus, você começa a criar convicção a respeito daquelas coisas. A opinião é algo que você precisa em todo o tempo sustentar, afirmar e brigar por aquilo. A convicção não. É a convicção que vai te segurar, que vai te sustentar quando você estiver fraco, quando você estiver sendo tentado ao ponto de ceder aos prazeres da sua carne, do seu gosto. Não é a opinião que vai te ajudar nesse sentido. O que vai te sustentar vai ser uma convicção a respeito daquilo que Deus falou. Então a gente tem que parar com esse lance de fazer as coisas do nosso próprio jeito. Em João capítulo 2 é aquela festa de casamento em Caná da Galileia, onde o vinho acabou. E se você pesquisar, você vai aprender que acabar o vinho numa festa de casamento naquele tempo era uma vergonha para os noivos. Era uma vergonha extrema. E aí Jesus ali, realizando seu primeiro milagre, ele é Olha só, Maria fala assim, a mãe de Jesus fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Não foi uma opinião humana que foi estabelecida, não foi um método humano que foi estabelecido, não. Vocês precisam fazer aquilo que aquilo que Jesus está dizendo para fazer. Então, vamos parar de fazer tudo do nosso jeito. Talvez hoje, nesse seminário, seja o dia de você desistir de fazer as coisas do seu próprio jeito, com a sua própria força. Querer ganhar no seu próprio esforço, né? Querer fazer do seu... Desiste. Talvez seja o dia onde você vai orar e vai falar assim: Deus, eu desisto. No final a gente vai orar aqui. Você vai falar assim: Deus,
eu desisto de fazer do meu jeito. Eu não quero mais do meu jeito. Eu quero que o seu jeito seja estabelecido na minha vida. Sabe por quê? Quando você tenta fazer do seu jeito, você tem que se garantir. Agora, quando você faz do jeito de Deus, Ele quem te garante. É Ele quem te garante, né? Segundo porquê muita gente comete suicídio na vida amorosa. Porque sonham em encontrar uma cara metade. Gente, muita gente quer alguém que a complete. Pare com esse lance de querer alguém para te completar. Ah, eu preciso de uma metade. Ele é minha metade. Ele é minha alma gêmea. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esse lance da alma gêmea é um mito. É um mito de mitologia grega, de fato. Né? Acreditava-se que o ser humano, ele tinha 4 braços, 4 pernas. E Zeus lá em cima fica bravo com o homem que ele criou. E ele joga um raio que parte o homem, o ser humano, ao meio. E a partir de então, as pessoas começaram a procurar a sua metade. Alguém que fosse exatamente, encaixasse perfeitamente e para que completasse. Então isso é um mito. Deus não te criou meia pessoa, você vai encontrar com meia pessoa e vai ser uma pessoa só. Não. Não. Né? Em Cristo você precisa entender que você é pleno, completo. Você é inteiro, vai se unir a uma outra pessoa inteira, que tem falhas também, gente. Não estou falando de perfeição. Tem falhas também. Mas você inteiro vai se unir a outra pessoa que seja inteira e vocês dois transbordarão. Vocês não vão se completar, vocês vão se complementar. Porque quem completa você de verdade é Jesus. Jesus é aquele que te completa. Efésios capítulo 1 vai dizer que Cristo é aquele que enche tudo e a todos. Se Jesus não te preencher, não vai ser um namorado, uma namorada quem vai fazer isso na sua vida. Então, antes de querer encontrar alguém, você deve se preocupar em ser plenamente cheio por Cristo Jesus. Pensa nisso aí, né? Então tem muita gente matando essa área da vida porque quer encontrar aquela cara metade. Só que isso não existe, né? É um mito. Terceiro porquê que muitas pessoas cometem suicídio na vida amorosa. Terceiro porquê, fica comigo aqui. Ó. Porque pensam que entrar num relacionamento fará com que as carências sejam supridas. Ô sofrência, ô carência. Gente, a carência é algo terrível, ela faz você enxergar aquilo que não existe. Quando você enxerga algo que não existe na área amorosa, você gera uma expectativa que não vai ser suprida e vai acontecer o que com você? Frustração. A partir das experiências de frustração, quando elas são descontroladas e a gente não sabe para onde olhar, a gente começa a ser afetado na nossa autoestima, na nossa autoimagem. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu penso que a coisa vai ir, ele estava assim, afim, mas de repente me largou, vem o sentimento de estar sozinho, vem o sentimento de estar abandonado. Só que Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus disse assim: ei, jamais te abandonarei, nunca te desampararei. Nunca te desampararei. A gente precisa ter esse entendimento de que quem está conosco, quem é poderoso para suprir de verdade as nossas carências é Jesus. Problema de carência não se resolve com relacionamento. Problema de carência se resolve com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, né? Então, pense nisso. Se você está carente, eu estou carente, estou precisando de alguém. Se você tem essa falta extrema, terrível, você não precisa de alguém, de um namorado, de uma namorada, de um casamento. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Quando Jesus entra, ele supre toda a carência na nossa vida. E a gente fica livre, leve, feliz, alegre nele. E aí quando vem uma pessoa ideal para a nossa vida, a gente transborda de alegria. Porque você só pode dar daquilo que você tem. Relacionamento amoroso é troca, é o tempo todo, é o compartilhar. Então se você está triste, cabisbaixo, depressivo, com autoimagem negativa, autoestima lá embaixo, é isso que você vai oferecer e projetar sobre a outra pessoa. Vai ser terrível, com certeza, para você. Quarto porquê, são 13.
Quarto, porque muita gente se arrebenta na vida amorosa. Porque entram em um relacionamento sem antes conhecer o mínimo possível para namorar. Conhece alguém assim? Olhou pra carcaça, olhou pra uau, que legal, os 38 centímetros de braço dele, nossa, olha aquele corpo violão, aquela coisa assim, e já declara, uau, vou casar com essa pessoa. Mas será que esse é o único requisito pra gente entrar num relacionamento? Olha só o que diz Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Tem muito casal de namorado que eles não estão pecando não é porque estão transando só, não. Eles estão pecando porque foram precipitados na escolha. É forte isso aqui. De fato é forte. Não peca não é porque está transando. Peca, claro que peca também. Também, tá? Também. Mas o pecado começou quando escolheu por precipitação. Ah, não tem ninguém, é a última bolacha do pacote, é uma última Coca-Cola do deserto, é isso mesmo que eu vou partir para cima, né? A gente sempre dá um conselho, comece uma amizade antes de começar um romance, porque na amizade você vai conseguir entender um pouco sobre a outra pessoa, conhecê-la um pouco melhor, ou pelo menos o mínimo possível, para decidir com clareza e inteligência, porque no amor, o amor não é só sentimento, emoção, não. No amor você precisa ser mais inteligente do que emotivo. Então, quando você tem uma amizade antes de um romance, você consegue, de fato, ter um conhecimento mínimo sobre a pessoa para que você tome a decisão baseada nos critérios corretos, ok? Então, comece uma amizade antes de começar um romance. Quinto porquê. Porque as pessoas se arrebentam na vida amorosa. Hoje em dia, nossa geração tá assim, sabe por quê? Porque querem resolver tudo por rede social. Superficialidade é um dos grandes problemas da era atual, chamada de pós-modernidade, né? Superficialidade. E isso entra nos relacionamentos também. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou: pastor, tô conversando com a pessoa já há uns 5 meses, a gente tá querendo namorar e tal, não sei o que lá. Eu falei: quantas vezes você encontrou com ela? Eu falei: uma só. Mas como é que você tá conversando há 5 meses? Não, a gente resolve tudo pelo WhatsApp. Moça, se o camarada não tem coragem de olhar nos seus olhos pra externar os sentimentos dele por você, ele não merece você. Rapaz, se a moça só quer falar pelo WhatsApp, alguma coisa tem aí, brother. Alguma coisa tem. Então, um dilema destruidor da pós-modernidade na nossa geração é a superficialidade. É a superficialidade. Só que o relacionamento que Deus nos convida a ter não é relacionamento superficial. É um relacionamento profundo. Profundo. Então, não abandone isso de uma vez. É claro, está nas redes sociais, a gente tem redes sociais do Olhar ao Altar, a gente entende isso. Mas na hora do amor, na hora de resolver, porque você está tomando uma decisão muito importante para a sua vida. Não é qualquer decisão. Não pode ser baseada só em conversa de WhatsApp. Tem que ser conversa olho no olho. Tá entendendo? Olho no olho. Por que é que muita gente se arrebenta na vida amorosa e comete suicídio? Sexto, por quê? Porque tomam decisões permanentes baseados em motivos temporários. Talvez seja até um gancho do anterior. Resolve tudo por rede social e aí toma a decisão. Toma a decisão porque é permanente. Um relacionamento amoroso, Deus não quer que a gente se relacione para curtir. Vamos curtir a vida, gastar o nosso corpo e por aí vai. Não, é para encontrar a pessoa da nossa vida, né? Para encontrar a pessoa da nossa vida. Isso é uma decisão permanente. Mas ela não conhece o suficiente por causa da superficialidade, então ela toma uma decisão permanente baseando-se em critérios muito temporários. Muito temporários. Só que essa é a segunda e mais importante decisão da sua vida. Será que vale a pena mesmo você tomar decisão de qualquer jeito? Decisão permanente baseando-se em coisas temporárias. Ele falou que me ama. Peraí, né? Deus te fala isso todo dia, que te ama. Você não consegue escolher seu tio chato, seu pai, sua mãe, mas seu cônjuge você consegue escolher. Conheço muita gente que escolheu a pessoa que não era ideal para ela e está sofrendo.
Aí, como diziam os antigos, quando você está solteiro, você tem que abrir bem os olhos. Depois que você está casado, você tem que fechar bem os olhos, né? E a gente precisa ter esse entendimento. Então, não escolha pelo bumbum, pelo peito, pelo tríceps ou pelo papinho bom, não. Eu sei que a atração física é algo que é importante, sim, com certeza. Lá no Antigo Testamento você vai ver Deus falando para os seus filhos: escolham dentre as mulheres da minha tribo alguém que lhes pareça bem, alguém que lhes agrade bem aos olhos. Então, a aparência física ela conta, com certeza. Mas existe um outro conceito, que é o conceito da atração abrangente. Que é o quê? O futuro dessa pessoa te agrada? Mas nem ele sabe que futuro ele vai ter. Entendeu? Tá entendendo? Então, a missão de vida dessa pessoa, eu me vejo junto nessa missão de vida? Eu me vejo lá com essa pessoa? Isso é atração abrangente, que foge do tempo presente. É você projetar-se no futuro com aquela pessoa com quem você pretende namorar, casar e por aí vai. Tá entendendo? E não é uma projeção assim, ele vai mudar, ele vai mudar. Não, é aquilo ali projetado, é aquilo ali aumentado, tá bom? Então entre no barco certo, que sabe para onde está indo. Porque não existe vento favorável para quem não sabe para onde está indo. Pega isso aqui, não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Se você entra num barco, num relacionamento com uma pessoa que não tá toda desnorteada, é assim que vocês vão ficar. Sétimo porquê. Não, vamos para cima aqui. Porque quando pensam em namorar para ver no que vai dar. Vão namorar? Vão para quê? Para ver no que vai dar. Só que Josué Gonçalves, uma das maiores autoridades, na minha opinião, a respeito de família no Brasil, ele fala o seguinte: namoro cristão que não tem como objetivo o casamento, não há razão de existir. Não há razão de existir. Crente não namora para ver no que vai dar. Crente namora para casar. Pronto, falei. Crente não namora para ver no que vai dar. Crente namora para casar. Tá bom? Então, quando você for namorar, entenda que o namoro precisa ter um propósito do casamento. Tô dizendo que você tem que ter a data do seu casamento agora. Não. Tô dizendo que você tem que projetar, nós estamos juntos agora, mas nós sonhamos com o nosso casamento. A gente já sonha com esse casamento. Aí é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Tá entendendo? Eu vou dar uma pausa por aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque senão dá problema aqui na plataforma. E aí, a segunda parte, a gente continua com o 8º até o 13º porquê da vida sentimental entrar em ruína aí, tá bom? Deixa um comentário aqui em algum lugar, deve ter área para comentar aqui. E vamos que vamos para cima. Daqui a pouquinho a gente tá com a segunda parte, tá bom? Assiste lá. Segunda parte tem que assistir agora. Não pula para a última, não. Segunda parte, senão vai desandar o trem aqui, tá bom, gente?